aqui voltando de Araras. Fui na FR Motos, com o dono da moto, né, com o Pereira, que a gente tava fazendo um remap não, né? A gente tá ajustando o mapa da Comet 650 pro álcool. E a gente precisava passar no dinamômetro, ver se ia ganhar alguma coisa ou não. A gente saiu de lá com o resultado de 69 ponto alguma coisa na roda. A moto chegou, a primeira passada que a gente deu, a moto tinha acho que 67, 66. Mas na gasolina, quando a gente tinha passado a primeira vez, a moto tinha 64, né? É uma moto de histórico muito ruim. Quando ela falhava, né, com a injeção original. É uma Comet 650 com injeção Delphi original. Diferente das Comets que a gente vê no Brasil, essa dele não chegou nem a ser vendida. Ela foi trazida para o Brasil, mas ela não foi vendida oficialmente. Então não passou pela tropicalização e tal. Então a moto era muito ruim. A moto falhava bastante em reaceleração. Nunca ficava 100% a moto. De vez em quando ela acelerava bem, de vez em quando ela ficava ruim. O que foi feito foi tirar a injeção original dela, Delphi, né? E colocamos um FT450. Com a injeção Delphi, só com gasolina, ela estava falhando e passou com 59. A gente fez uma mistura uma vez, desconfiei que era excesso. Fizemos uma mistura uma vez com álcool e a moto chegou a passar com 62. Mas ela era muito louca, a hora ela estava com excesso, daqui a pouco parecia que era falta. Como não sabia o que era, a gente colocou FT, né? A moto é usada para track day. E beleza. A gente começou o mapa da FT usando um ponto que eu já usava na minha antes, né? E o mapa de combustível teve que refazer tudo, porque a bomba de combustível era diferente, pressão de combustível também era diferente. Então a gente teve que refazer tudo. Fizemos um mapa para gasolina, passamos lá na Motonil. A moto entregou 64 ponto alguma coisa. Daria para ir mais, só que a gente não estava disposto a arriscar, né? Nesse meio tempo, ele comprou uma bomba de combustível da Comet, que foi vendida aqui, né? Que ela é mais parruda, a bomba. A pressão de combustível também é diferente, ela é um pouco maior. A dele original acho que é 2.7 e a que vendeu aqui, a Comet que vendeu aqui é 3. Passamos pro álcool. Porque a bomba original dela, ela não aceitava, né? A gente tentou passar ela pro álcool logo de cara com a bomba original, mas a moto apresentava falha, né? Na verdade, ela em aceleração forte, ela ficava pobre a mistura. E depois de alguns testes, depois de começar a colocar bastante tempo de injeção e não resolver, a gente viu que o problema era a bomba mesmo, que não dava conta de alimentar. Então colocou a bomba nova, bomba da Comet 650, que foi vendida aqui no Brasil. Passamos por álcool, fizemos alguns ajustes para a moto ficar andável.
Pra moto ligar fria, ligar bem, né? E depois disso a gente fez colocou no dinamômetro, começou a fazer ajuste. E a minha moto, ela já era bem mais rodada que a dele. A moto dele tem pouquíssimos km rodados, é moto só de pista, né? A minha já era bem rodada, a minha já tinha uma quilometragem mais alta. E eu tinha feito uns esquemas muito loucos lá nos comandos. Comando de escape, né? Na verdade, comando de admissão não tinha muito o que fazer. E quando eu configurei a minha moto, eu cheguei no Viana Race, né? Que eu passei a minha moto lá. A primeira vez que eu passei lá, antes de trocar a injeção, eu passei ela com 64, né? De roda. 65, acho que chegou a 65. Ela tinha fuel controller e tal. Então ela tinha 65. E eu saí, e depois que eu coloquei a injeção e configurei tudo, a minha moto saiu de lá com 70 bocotós. Então deu 5 CV de diferença. E o meu mapa, quando eu cheguei lá, ele era tinha muito ponto. Inexperiência, né? Tava fazendo ali a primeira vez e tal. E aí depois de algumas quebras que eu tive, eu baixei esse mapa. Eu saí do Viana com 57 graus de ponto. Lembrando que o Viana não tem nada a ver com isso, tá? Eu só passei a moto lá. O mapa era meu. E na pódio, né? E eu comecei a usar a gasolina comum e não mexi no ponto. Depois de um tempo eu tive uma quebra no motor. E aí eu troquei os pistões por pistões maiores da Red Pins que eu já tinha. Não alterei o ponto também. Não mudei o combustível. No primeiro rolê ela travou a parte de cima. E por sorte ela não quebrou. Ela travou, eu esperei esfriar, a moto ligou. Mas daí pra frente começou a fumar, né? Enfim, depois disso eu baixei o ponto da moto pra 40 graus, andando na gasolina. Então eu saí de 57 para 40. Eu não passei no dinamômetro para saber quanto de potência tinha, mas eu acho que a moto já não estava mais forte como ela saiu do Viana, né? Não estava em condições mais de ficar andando com pódio. Eu não rodava tanto com a moto, mas é muito cara, né? Pódio, e tem só em alguns lugares específicos. Então eu deixei o mapa mais manso de ponto, né? Mais manso para eu poder curtir mais a moto, né? E aí eu usei esse mapa de ponto como base para colocar na moto dele. E me surpreendi, porque o mapa começou com 40, eu passei para 44 graus de ponto, né? Depois de um tempo, como eu usava 57 na minha, eu usei, né? E era na gasolina, a dele já estava no álcool. Eu cheguei aí eu subi mais 4 graus de ponto. É muito ponto. Mas eu subi e vi que a moto não andou para frente, ela perdeu o cavalo. E eu comecei a tirar, né? Dos 44 eu comecei a tirar ponto. E eu cheguei ao melhor resultado, que foi 32 graus de ponto, que a moto chegou a 69 CV, né? Um acerto de mistura também, né? Anda com a mistura um pouco mais conservadora. Em teoria, no álcool daria para andar com 0,88 de mistura, mas para não correr risco a gente deixou com 0,86. Então ficou seguro, ficou com estado legal. O dono da moto curtiu. Ele ainda não andou com a moto na pista, né?
mas pelos gráficos a gente viu que a moto tá bem redondinha, né? Tá com um ponto legal em baixa, ficou com um ponto de alta baixo também. Tava andando com 40, 44 e agora ele tá andando com 32 no pico de potência e no final de rotação acho que dá 34. A gente tá falando de 10 graus de ponto a menos. A moto ficou muito legal. E agora é esperar ele começar a andar nos track day da vida aí pra falar se de fato a moto ficou bacana. Ele já tinha andado com a moto na gasolina, né, nos track days e gostou do resultado. E é isso aí. Passei a minha também no dinamômetro só pra saber quanta banditona tem. A Bandit eu fiz uma alteração ali na mesa, então ela tem mais ou menos uns 5, 6 graus de ponta a mais. Não é mais que 6, mas eu não tenho precisão pra te falar se é quanto é exatamente. A minha Bandit, ela patina a embreagem quando ela não tá totalmente aquecida, né? Quando a embreagem não tá aquecida. Então, depois deve entrar uns vídeos aí no canal dela patinando a embreagem aí umas 3 vezes na acelerada. Aí eu comecei a acelerar ela sem dar muito punho no dinamômetro até ela aquecer legal. Aí depois que ela aqueceu legal, a gente fez uma passada só. E essa passada deu 71. Pra vovozinha que ela tem seus 70 e poucos mil km. Eu achei legal. Eu achava que tinha mais. Como eu não medi ela antes de eu mexer no ponto, eu não sei se o ponto tá dando mais ou menos. O que eu reparei é que na sonda do dinamômetro a moto fica bem gorda. Então ela tá acabando, final de rotação lá, ela tá bem gorda. No meio do caminho ela tá dando na gasolina aí 0,86. Daria para trabalhar em teoria até 0,90. Então de repente uma regulagenzinha aí de glade alta já consiga tirar um pouco dessa diferença e já fica legal. Mas é isso aí. Falou, valeu!